Boa tarde. Eu agradeço o convite para estar aqui com vocês, para pensarmos, discutirmos, problematizar, né, esse assunto, né, tão presente nas academias. O letramento, no caso eu vou direcionar o letramento poético em tempo de resistência. Então eu inicio a minha fala com a última estrofe do poema de Carlos Drummond de Andrade, Mundo Grande, que pretendo ler no final, se eu tiver tempo. Eu vou correr aqui no meu texto, né? Para mim é a expressão da grande utopia de Carlos Drummond de Andrade e da nossa utopia, não é? Uma vida nova, uma vida humanizada. Então meu coração também pode crescer entre o amor e o fogo, entre a vida e o fogo. Meu coração cresce 10 metros e explode. Ó vida futura, nós te criaremos. Eu acho que esse momento que nós estamos vivendo, não é? Estamos nutrindo e lutando por essa utopia. Eu lembro que a utopia, não no conceito, não na compreensão de Thomas More, não é indignado com a sua Inglaterra renascentista. A utopia com que eu trabalho aqui é o conceito adotado a partir das lições de Karl Mannheim, para quem as utopias são possíveis de serem concretizadas, né? Então, utopia, toda vez que eu falo em utopia aqui ou em qualquer outro ensaio, eu me refiro à utopia como uma possibilidade de realização, de concretização. Né? Eu acredito, porque é isso que mantém, perpetua a nossa espécie. Todos nós somos os utópicos, todos nós temos os nossos sonhos, né? E depois Sérgio Millier, ao prefaciar um livro, ele diz que as reversões dos poetas encerram sempre alguma revelação mais profunda. E lembrei muito de Sérgio Millier com a fala da professora que falou sobre o maravilhoso. Quando ela cita Freud, eu digo, olha Sérgio Millier também aí, não é? Como também quando ela falou sobre o brincar, aí eu me lembrei também de Platão na República, quando ele diz que assim, caríssimo, não uses de violência para educar as crianças, mas age de modo que aprendam brincando, pois assim poderás perceber mais facilmente as tendências naturais de cada uma. Platão, a República. E dedico essa sessão, né, para os nossos queridos Anísio Teixeira, Cecília Meirelles, Graça Paulino, recentemente falecida, né? Nossa grande professora, Graça Paulino, faleceu o mês passado, início de setembro, final de agosto. Nelly Novaes Coelho, que faleceu aos 2 anos, ninguém falou no falecimento, nós viemos saber 2 meses depois, né? Eu achei um desrespeito da família de Nelly, permitam-me essa crítica, mas eu achei um desrespeito da família de Nelly de não ter comunicado à opinião pública o falecimento de uma pesquisadora que deixou um importante trabalho para a nossa área, né? E por fim, o nosso querido Paulo Freire. Bom, eu inicio fazendo uma pequena citação sobre letramento, uma vez que é o conceito, né, que norteia o nosso trabalho. Eu vou ser bem rápido, viu, gente? Eu estou conversando agora, Gilda. 5:03. Estou conversando agora. Vou ler bem rápido. Embora argumente sobre a impossibilidade de formular um conceito único de letramento adequado a todas as pessoas, em qualquer tempo, lugar, contexto cultural ou político, e assinalar que estudos históricos documentam as mudanças de concepção de letramento ao longo do tempo, que estudos antropológicos e etnográficos evidenciam os diferentes usos do letramento, dependendo das crenças, valores e práticas culturais e da história de cada grupo social, Magda Soares transcreve o que o Simpósio Internacional para o Letramento, realizado em Persópolis, em 1975, considerou por letramento.
é o conceito que eu trabalho. Né? Existem várias leituras e interpretações sobre o conceito, mas eu adotei esse para os meus trabalhos. Não apenas o processo de aprendizagem de habilidades de leitura, escrita e cálculo, mas uma contribuição para a liberação do homem, do ser humano, né? E para o seu pleno desenvolvimento. Assim concebido, o letramento cria condições para a aquisição de uma consciência crítica das contradições da sociedade em que os homens vivem e dos seus objetivos. Ele também estimula a iniciativa e a participação do homem na criação de projetos capazes de atuar sobre o mundo, de transformá-lo e de definir os objetivos de um autêntico desenvolvimento humano. Bom, esse conceito norteia os meus trabalhos. E a seguir, o terceiro, letramento poético, eu digo, informo, né, que é inspirado e adotado a partir das lições de Graça Paulino, que criou o conceito de letramento. Na ocasião, eu mandei um e-mail para ela e ela então me respondeu isso aqui. Querem que eu leia ou posso passar? Vocês não? Leio? Olá! Em 1998, fui convidada para uma palestra no meu grupo de trabalho da ANPET. Dei o título de Letramento Literário, Cânones Estéticos e Cânones Escolares. Já estava estudando a questão dos multiletramentos e considerei que, dada a especificidade de formação e atuação de um leitor literário, dada a especificidade do texto e dado o caráter estético do objetivo maior da leitura, deveria ser explicitado tudo isso numa expressão exata, letramento literário. Após a palestra, muitos colegas me procuraram, dizendo que não conheciam essa expressão, de onde eu a tinha tirado, etc. Expliquei que tinha sido apenas uma ideia boa que me surgiu na mente quando escrevi o texto e por isso a assumi. Quem gostou também assumiu. Depois de certo tempo, alguns passaram a me citar como criadora da expressão. Nunca pesquisei seu ineditismo, pois não tinha tempo para isso. Agora, 17 anos depois, achei isso ótimo, por isso que eu grifei. A língua tomou sua direção quanto mais. Tornar coletivo tudo aquilo que é coletivo de raiz. Momento alto. Rio do Poçom me perguntou se poderia usá-la como título de um livro seu. Ri muito do nosso amigo escrupuloso. Eis a referência, está aqui. Né? Então, vou iniciar agora a minha fala sobre letramento poético em tempo de resistência e os slides só no fim do epílogo, tá? Beber um pouquinho de água porque vamos correr. Mas é apesar dos entrechoques político-ideológicos e de seu uso por governos e regimes totalitários e excludentes, a educação é uma forma de conhecimento através da qual o ser humano alimenta suas utopias para a construção de uma sociedade crítico-reflexiva, justa e livre, que supere as dessemelhanças, as diferenças, as desigualdades, a indiferença. Eu acho que é um dos atos piores do ser humano é a indiferença, né? Depois das teses educacionais e democráticas de John Dewey, da pedagogia libertadora de Paulo Freire, das teorias socioconstrutivistas, especialmente de Jean Piaget e Levi Vygotsky, de seus discípulos e suas discípulas, o verbo problematizar, no contexto da educação formal, substituiu o verbo ensinar. Dewey, Freire, Piaget, Vygotsky, dentre outros, demonstraram com suas teorias que, mais do que ensinar, a escola, a educação formal, tem mesmo de pensar, refletir, criticar, problematizar a ciência, a filosofia, a arte, no conjunto das relações históricas, na relação entre pares, na relação dialética sujeito-objeto. A operacionalização de um ensino problematizador é o aporte para a construção de um saber crítico sobre o mundo e de um saber reflexivo sobre o estar no mundo, que promovam a humanização,
ainda que a história da barbárie também se valha destas formas de conhecimento para protagonizar e concretizar desumanizações, a exemplo de faxinas étnicas, de atentados às liberdades e aos direitos humanos, da desestabilização e falência de economias estatais promovida pelo poder oculto de um pequeníssimo, no entanto, poderoso e universal grupo de empresários que influenciam governos, empresas, bancos e nossas vidas. É um grupo de 6 ou 7 pessoas, bilhões de vezes milionários. Eles controlam o mundo. Veja a miséria, né? Eu queria ir falando, mas não está. Gilda não deixa. Cadê a Gilda? Ela não está aqui, pode falar. Posso falar, pronto, né? Então, saiu a revista Visão, que é a revista portuguesa, né? Ocasionalmente eu estou com o penúltimo número. A capa são os donos do mundo, entre eles uma mulher, né? E aí uma reportagem que cobre o poder, não é, dessas criaturas sobre a economia mundial, sobre a nossa estabilidade. Bom, isso é barbárie, né? Isso é desumanização. Então, continua. Problematizar, eu vou usar muito esse verbo, problematizar, porque eu tomo em substituição a ensinar, não é? Problematizar é, por isso, uma das estratégias de que se vale a escola para resistir à compreensão e à interpretação da ciência, da filosofia e da arte como formas neutras de conhecimento, acima das contradições e dos conflitos que caracterizam a história do ser humano. Resistência aos preconceitos que brutalizam e desumanizam, de nação, gênero, cor, condição social, cultura, religião, bullying. Resistência às dessemelhanças e diferenças entre os seres humanos. Resistência às políticas públicas e partidárias que almejam uma escola neutra e apolítica, inspiradas num positivismo recorrente e reacionário que assedia as políticas públicas para a educação. Resistência às intimidações e ameaças à livre expressão, ao livre pensar. Então, resumindo esse parágrafo, é problematizando o conhecimento que nós aprofundamos essa resistência, né? Não é dizer tão somente o que é ciência, por exemplo, mas pensar o que a ciência tem feito pela promoção e também para a destruição, não é? do ser humano. A exemplo de toda forma de conhecimento, agora eu saio da educação e entro na poesia, no letramento poético, né? A exemplo de toda forma de conhecimento, a poesia pensa e faz pensar, criticar, refletir o ser humano e suas realizações históricas, suas utopias e suas ideologias, principalmente as utopias porque promovem as mudanças. A propósito de sua criticidade, a forma de ser crítica da poesia, o poeta franco-antiliano Saint John Peirce declarou, ao final da sua alocução, quando ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1960, ele disse algo que eu adoto até hoje e adoto em muitos dos meus textos que eu faço. Eu sempre recorro a Saint John Peirce. Ele diz o seguinte, ele encerra mesmo o discurso dele, né, lá no banquete do Prêmio Nobel, a última frase dele é esse: e é suficiente para o poeta ser a má consciência do seu tempo. Né? Tanto foi a má consciência do seu tempo, e Drummond foi a má consciência do seu tempo. Né? E uma relação enorme. Isto é, aí eu prossigo dizendo, isto é, ser Gauche. Como disse um anjo torto ao poeta Carlos Drummond de Andrade, aspas, vai Carlos, ser Gauche na vida. Não é? É a má consciência. O poeta de Anábase, que é John Peirce, e o de Sentimento do Mundo, nosso venerável Drummond, não sei se é de todos, viu? O nosso amado, então, para não criar conflitos. Né? Para não criar conflitos. Amado.
Ao recusarem certa tradição ocidental intérprete do poeta como um médium, um ser alienado e alienante, acima das relações humanas, confirmam a legitimidade da poesia, a poiesis como criação, ação, né? Como documento, um texto que é o poema histórico, e por isso universal, que nos abrange em tudo que a natureza nos coletiviza. Aí eu trago uma citação de T.S. Eliot, quando ele diz que, aspas, a experiência de um poema é simultaneamente a experiência de um momento e a de uma vida. Assemelha-se ao nosso conhecimento mais intenso dos outros seres humanos. Aspas. Além de forma e fonte de conhecimento, porque imita as ações e a vida, aqui eu estou me inspirando naturalmente em Aristóteles, estou repetindo, aliás, a ação de Aristóteles, e até porque se interpõe entre o sujeito cognoscente e o mundo concreto, a poesia é também fonte de resistência, porque o leitor e a leitora não apenas se aprazem com a leitura do poema, o prazer do poema, como também se apropriam criticamente dela e da história. A razão chega a um ponto, eu cito aqui Ernst Auerbach, num dos melhores estudos que ele fez sobre a comédia. Auerbach diz, em certa altura do seu belo ensaio sobre Dante, que a razão chega a um ponto em que já não é capaz de expressar-se para aperfeiçoar-se e resolver-se, exceto através da poesia. Muito importante, eu vou repetir, permita-me. A razão chega a um ponto em que já não é capaz de expressar-se para aperfeiçoar-se e resolver-se, exceto através da poesia. Você tem aquele belo estudo que ele faz sobre, o nome do livro é Dante, poeta do mundo secular. Poeticamente letrado ou letrada é ser capaz de dialogar com a poesia, compreender e interpretar suas relações com a vida, principalmente saber aplicá-la no diálogo com o mundo e com nossas utopias de humanização. Aí eu me lembro de Murilo Mendes quando ele diz que viver a poesia é muito mais necessário e importante do que escrevê-la. Acho que é um exagerozinho, mas serve também para a minha fala, né? E assim reforça o que eu estou defendendo, né? Repetindo o que eu dizia para os meus alunos. Viver a poesia é muito mais necessário e importante do que escrevê-la, né? Então vamos todos e todas ler poesia. Tem que ler poesia, né? Então, vou repetir para pegar o mote. Poeticamente letrado ou letrada é ser capaz de dialogar com a poesia, compreender e interpretar suas relações com a vida, principalmente saber aplicá-la no diálogo com o mundo e com nossas utopias de humanização. O alcance deste letramento dar-se-á com estratégias que a problematizem no conjunto das relações históricas e sociais, não apenas como instrumento de prazer estético, que isso é muito importante, né? Mas ainda como fonte de conhecimento. O letramento poético nunca resultará de uma prática que proponha uma leitura espúria do poema, o conhecimento biográfico do poeta ou da poeta, a resposta a um questionário óbvio sobre forma, conteúdo e a referências históricas sem contextualização ou importância. Muito embora a leitura e a assimilação da poesia não sejam uma panaceia para o esclarecimento do conceito da luz, né? Como promotor de civilidade, e também é importante isso, né? O esclarecimento como promotor de civilidade, né? Para a superação de conflitos e contradições que pontilham a vida histórica, ela é, a poesia, né, reiterando, um dos instrumentos de que se vale a escola, né, e eu abordo a escola diretamente, para nutrir suas utopias de uma educação
crítico-reflexiva, conscientizadora, resistente às ameaças e intimidações às liberdades humanas. A poesia tem algo mais do que o fundamental e lúdico prazer de brincar com as palavras. Me inspirei em José Paulo Paes e ele sabia disso, porque no seu poema Convite ele diz que poesia é brincar com palavras. Acho ótima essa poética. É uma poética, né? Mas depois ele diz brincar com papagaio, só que as palavras, quanto mais se brinca com elas, mais elas se renovam, né? Algo assim que ele diz. Aí, repetindo para pegar o fio da meada. A poesia tem algo mais do que o fundamental e lúdico prazer de brincar com as palavras. Porque, aí eu repito, Méliès, as diversões dos poetas encerram sempre alguma revelação mais profunda. Méliès. A poesia escrita, em princípio, para o público infantil e juvenil, não só brinca e distrai, como imita, repetindo, no sentido aristotélico, a vida, ao protagonizar a história de necessidades e realizações humanas. A nossa história de reinventar a vida, porque, como declama Cecília Meirelles, a vida só é possível reinventada. Ele pega o poema de Cecília, né? Todos nós conhecemos a invenção. No seu vasto acervo, essa poesia é produzida em princípio para o público infantil e juvenil, que no fim não tem idade, como hoje a nossa colega falou, de fronteiras, né? Ela diz assim, eu digo assim, no seu vasto acervo encontram-se mais de um, mais de três, mais de diversos poemas que espreitam o tempo, a vida e a morte, a dor e a alegria, o amor e o ódio, o ciúme e a dúvida, o carpe diem, a perda, o mal e o bem, a liberdade, a opressão, as utopias e ideologias, as diferenças e a indiferença, as semelhanças e dessemelhanças. Como poeta Elias José, para seu público de crianças, jovens e adultos, o verso de Elias José: a poesia é só abrir os olhos e ver, tem tudo a ver com tudo. À medida que eu fui escrevendo esse parágrafo, eu fui me lembrando, os poemas foram passando, né? Por exemplo, quando eu digo que a poesia, a literatura infantil e juvenil, ela trata do ser humano. Então, elas se ocupam dos nossos dramas, das nossas utopias, das nossas ideologias, das nossas necessidades históricas. Por exemplo, o carpe diem, né? Tão recorrente no arcadismo, no barroco também, mas no arcadismo, né? Dirceu dizendo: vamos, Marília, vamos, porque o tempo passa, né? Aí eu me lembro daquele poema de Cecília Meirelles, Vestido de Laura. Vestido de Laura é um carpe diem, gente. Se não nos apressarmos o vestido de Laura, não vai ser. Eu não leio porque não dá tempo, né? Mas merece ser, né? Sigilda não. Deixa eu pegar aqui com as duas mãos, que é melhor. Vestido de Laura. O Vestido de Laura, Cecília Meirelles. Vejam só, viu?
como estava dizendo, né? Quando eu coloquei o carpe diem, eu digo, o vestido de Laura. O vestido de Laura é de 3 babados, todos bordados. O primeiro, todinho de flores, de muitas cores. No segundo, apenas borboletas voando num fino pano. O terceiro, estrelas. O terceiro, olha aqui, interrompendo a minha leitura. Eu vou repetir, gente, eu sou vaidoso. O vestido de Laura é de 3 babados, todos bordados. O primeiro, todinho de flores, de muitas cores. No segundo, apenas borboletas voando no fino bando. O terceiro, estrelas de renda, talvez de lenda. Veja que imagem linda, não é? Que as estrelas passam, borboletas, flores, perdem suas cores. Se não for, não. O vestido de Laura, como foi? Fui falar sobre a renda. O vestido de Laura, vamos ver agora, sem mais demora, que as estrelas passam, borboletas, flores, perdem suas cores. Se não formos depressa, acabou-se o vestido, todo bordado e florido. É ou não é? Palmas para Cecília Meirelles. Então eu cito o carpe diem, né? E uma série de exemplos que nós poderíamos trazer aqui. Então, eu finalizo esse parágrafo repetindo, né? Citando Elia José, dizendo que a poesia é só abrir os olhos e ver, tem tudo a ver com tudo. Eu procurei desses poemas e, por fim, eu escolhi, para finalizar minha fala, viu, Gilda? Vocês viram que enquanto ela estava aqui, eu fui deixando. Obrigado. Para finalizar, há quase 100 anos, esse poema, eu trabalho assim, eu sugiro ao professor trabalhar com uma turma do 4º ano fundamental. Esse poema é Manuel Bandeira, pode ser. Há quase 100 anos, Manuel Bandeira, exatamente, gente, há quase 100 anos, Manuel Bandeira escrevia Meninos Carvoeiros. O poema é de 1921, publicado no livro Ritmo Dissoluto, em 1924. Não o especificou a públicos, nem talvez tenha desconfiado que seria mais um de seus poemas que o tempo não conseguiria envelhecer. A rigor, estes meninos de Bandeira antecipam e protagonizam um dos dramas contemporâneos de milhares de crianças brasileiras em situação de pobreza, o trabalho infantil. Não é? Tema, aliás, recorrente na literatura universal, né? Oliver Twist, de Charles Dickens, né? A Pequena Vendedora de Fósforos, né? Trabalho infantil, tristíssimo, né? Então, ele coloca Bandeira assim, naturalmente nós que já lemos assim, ele não teve uma preocupação nessa linha, né? Mas faz o poema atemporal, né? E até hoje, como eu digo, um assunto bastante presente, né? Denunciado pela imprensa, mas já colocado há alguns meses o ímpio, eu me recuso a pronunciar o nome dele e escrever o ímpio, o inominável, eu me recuso. Inominável, disse que o trabalho colocou algo assim, que o trabalho infantil era possível, né? Depois de denúncias das grandes, né, organizações mundiais em dizer que o lugar da criança é em família, na escola, brincar, estudar, ler. Não, pode trabalhar assim, né? Bandeira escreveu esse poema e dada assim a atualidade, porque o tema da minha fala é o que? Ele é também poético em tempo de resistência, tem que resistir, não é? A gente tem que resistir à barbárie, não é? A esse terror que está se instalando.
Então, e me lembrei também que é um poema que eu já indiquei, já trabalhei, né, como professor de formação continuada, para crianças do quarto ano. Há alguns anos, né, eu acho que foi eu acho que foi no final do século XX, 95, 98, foi publicado um livro pela África muito importante, Serafina e a Criança que Trabalha. Quem apresentou esse livro lá pelo Nordeste, todo o Nordeste, fui eu. Um livro muito bom, saiu do catálogo, mas facilmente encontrado em sebos, né? E as autoras, esqueci o nome delas, né, fazem um trabalho muito competente sobre a dramática situação de crianças que trabalham, né? Na época, e depois disso, quando eu trabalhava o poema, eu também levava o livro, porque o tema, o trabalho infantil, chega à criança pelas vias da ficção. Serafina é uma menininha muito inteligente, muito sabidinha, e conversa com o avô dela sobre crianças, e aí o avô sai contando as crianças que trabalham em carvoaria, crianças que trabalham com cordões, né? Não só aqui no Brasil, como cita também alguns países aqui da América Central e da América Latina. Bom, então eu trouxe esse poema como exemplo do que eu estou falando e gostaria de ler. Vivi. Eu acho que é o penúltimo, né? Não é? Não é o epílogo. É antes do epílogo. Sim, pronto. Meninos Carvoeiros. Conhecem, né? Vou levantar. Cecília, me desculpe, eu vi Cecília sentada. Os meninos carvoeiros passam a caminho da cidade. Ei, carvoeiro! E vão tocando os animais com um rego enorme. Os burros são magrinhos e velhos. Cada um leva 6 sacos de carvão de lenha. A aniagem é toda remendada. Os carvões caem. Pela boca da noite, vem uma velhinha que os recolhe, dobrando-se com um gemido. Ei, carvoeiro! Só mesmo estas crianças raquíticas vão bem com estes burrinhos descadeirados. A madrugada ingênua parece feita para eles. Pequenina, ingênua miséria. Adoráveis carvoeirinhos que trabalhais como se brincasses. Ei, carvoeiro! Quando voltam, vêm mordendo num pão encarvoado, encarapitados nas alimárias, apostando corrida, dançando, bamboleando nas cangalhas, como espantalhos desamparados. É um poema, como eu já disse, né, que eu indico para trabalhar aqui para qualquer turma, né? Terceiro, vai depender da realidade da nossa turma, né? Mas é um poema que você vai trabalhar também no ensino médio, em qualquer, né? E como um poema que trata, como eu acabei de dizer há pouco, né, de uma situação bastante atual, dramática, né? É um poema que está, se bem que toda poesia, ou quase toda poesia, eu excluo a lírica, né? Mas quase toda poesia, assim, é de resistência, né? É sempre uma voz, uma palavra de resistência. Bom, então, esse poema, que eu exemplifico de Bandeira, e passo agora, para finalizar, mas antes eu vou ler o poema de Drummond, né? Vou ler o epílogo, por favor, Vivi. Além do prazer de viver a poesia, é muito mais necessário e importante do que escrevê-la. Murilo Mendes. Além do prazer estético, da pura fruição, do puro lirismo, ler e viver a poesia, desde que não seja reacionária, é uma das resistências à barbárie, às infâmias contra os direitos humanos
e a democracia. A globalização que exclui uma massa humana de quase tudo que a humanidade produziu e produz para o seu desenvolvimento e bem-estar. A manipulação direta ou subliminar das redes sociais. A tensão brutal dos limites de fronteiras geográfica e humana e, particularmente, na sociedade brasileira de hoje, resistência ao macartismo e ao fascismo presentes nos principais segmentos da nossa vida civil e política. E nós estamos vivendo, gente, é macartismo, viu? Aquela fase terrível dos Estados Unidos, que se incriminava todo mundo sabe disso, né? Como hoje, né? Estamos vivendo. Então, eu finalizo dizendo que ler e viver a poesia é uma das oportunidades de sermos a má consciência do nosso tempo, inspirando-me em Saint João Pires. Saudações poéticas. Muito obrigado. Dá tempo para me dizer o nome. Olha, se houvesse mais tempo, né? Lógico que isso é comum nos encontros acadêmicos, eu faria uma atividade com vocês com meninos carvoeiros, mas aí só dá para leitura, né? As atividades eu tenho aqui nesse livro, né? Eu ia fazer uma atividade, mas não dá tempo. Então, me levantar para ler o Venerável. Mundo grande. Não. Meu coração não é maior que o mundo. É muito menor. Nele não cabem nem as minhas dores. Por isso gosto tanto de me contar. Por isso me dispo, por isso me grito, por isso frequento jornais, me exponho cruamente nas livrarias. Preciso de todos. Sim, meu coração é muito pequeno. Só agora vejo que nele não cabem os homens. Os homens estão cá fora, estão na rua. A rua é enorme, maior, muito maior do que eu esperava. Mas também a rua não cabe todos os homens. A rua é menor que o mundo. O mundo é grande. Tu sabes como é grande o mundo. Conheces os navios que levam petróleo e livros, carne e algodão. Viste as diferentes cores dos homens, as diferentes dores dos homens. Sabes como é difícil sofrer tudo isso, amontoar tudo isso num só peito de homem sem que ele escape. Fecha os olhos e esquece. Escuta a água nos vidros, tão calma, não anuncia nada. Entretanto, escorre nas mãos, tão calma, vai inundando tudo. Renascerão as cidades submersas, os homens submersos voltarão. Meu coração não sabe. Estúpido, ridículo e frágil é meu coração. Só agora descubro como é triste ignorar certas coisas. Na solidão de indivíduo, desaprendi a linguagem com que homens se comunicam. Outrora escutei os anjos, as sonatas, os poemas, as confissões patéticas. Nunca escutei voz de gente. Em verdade sou muito pobre. Outrora viajei países imaginários, fáceis de habitar, ilhas sem problemas, não obstante exaustivas e convocando ao suicídio. Meus amigos foram as ilhas. Ilhas perdem o homem. Entretanto, alguns se salvaram e trouxeram a notícia de que o mundo, o grande mundo, está crescendo todos os dias entre o fogo e o amor. Então meu coração também pode crescer entre o amor e o fogo, entre a vida e o fogo. Meu coração cresce 10 metros e explode. Ó vida futura, nós te criaremos. Muito obrigado. Até a próxima.